Galera, interessante, dá uma conferida aí no recadinho da minha amiga Ludmila, onde você pode fazer uma renda extra trabalhando de casa. É um trabalho sério e honesto. Eu mesmo tenho curso e é muito bom. Esse daqui é o atual salário mínimo. Agora, seja sincero comigo, você acha que com isso dá pra pessoa se alimentar bem, viver bem, ter qualidade de vida? Não, né? E eu também já fui uma pessoa que dependia de um salário mínimo, trabalhava no shopping, foi exatamente por isso que eu busquei fazer uma renda extra. E foi aí que eu descobri uma nova profissão que me permite trabalhar em casa, ser minha própria chefe, tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. E olha só quanto que eu já fiz nos últimos 7 dias. Vou te mostrar como que você também pode fazer o mesmo. Independente da sua idade, você também pode começar. Tudo que você precisa é de um celular conectado à internet. E olha, não estou te falando de dinheiro fácil, de joguinho, aposta, estou te falando de um trabalho sério e honesto. Faz sentido para você? Então clica agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar ainda hoje. Te espero lá! Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo aqui no teu canal preferido. Muitas conjecturas sobre a morte do pontífice e a eleição do que seria o último papa à luz da profecia de São Malaquias e a aparição do Mahdi, que muitos estão especulando que seria o anticristo. São assuntos escatológicos que muita gente fica amedrontada só de pensar. Não saia daí, quem sabe esse medo passa com esse vídeo. Bora pra pergunta. Estão todos preparados? O último papa e Mahdi, que diz ser o sucessor de Jesus. O mundo recebeu notícia que o Papa Francisco havia falecido. Muita comoção dos católicos, com romarias e rezas. Logo após isso, um novo pontífice teria que ser eleito. E daí já tinha muita gente falando da profecia de São Malaquias. Mas não se engane, não é o profeta Malaquias que os pastores usam tanto para pedir dízimos. Trata-se de um arcebispo que nasceu na Irlanda por volta de 1094. Ele foi o principal responsável pela reforma da Igreja Católica no país. O texto atribuído a ele consiste em 112 frases em latim. Cada uma delas descreveria um papa de forma simbólica, desde Celestino II até o último líder, que estaria associado ao fim dos tempos e à destruição de Roma. O último papa é identificado no texto como Petrus Romanus, Pedro o Romano. A inscrição diz: na extrema perseguição da Santa Igreja Romana, sentar-se-á Pedro Romano, que apacentará as ovelhas em muitas tribulações, e quando estas coisas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Desde que o Vaticano se tornou um estado soberano, os pontífices que governaram foram: em 1922, Pio XI; em 39, Pio XII; no ano de 58, João XXIII; Paulo VI em 1963, João Paulo I em 78, também em 78, João Paulo II. Este faleceu 33 dias após seu papado. Aí veio Bento XVI em 2005, Papa Francisco, agora falecido em 2025. E todos os que amam uma teoria do fim dos tempos estavam esperando Pedro Romano, o novo e último papa. A fumaça branca apareceu na chaminé da Capela Sistina, significando que um novo papa foi escolhido entre os cardeais. Daí a frustração de muitos. Foi eleito Robert Francis Prevost, um americano nascido em Chicago, nos Estados Unidos. Robert Francis escolheu o nome de Leão XIV, contrariando a profecia de São Malaquias, que por maioria não é aceita como legítima pela Igreja Católica. Nesse mesmo período aparece um homem dizendo ser o sucessor de Jesus Cristo, de Simão Pedro, de Maomé, Mahdi e o verdadeiro e único Papa legítimo. Trata-se de Abdullah Hassan Abba al-Sadiq. É um líder de um novo movimento religioso islâmico egípcio-americano e é o fundador da religião Ahmadi, de paz e luz. Os adeptos da religião acreditam que ele seja da família de Muhammad e o segundo dos Mahdis, nomeado na vontade do profeta islâmico Muhammad. Ele fez um pronunciamento que viralizou pelo mundo. Vejamos. Musa, alaihi salam, Moisés disse: é assim que vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que não foi ideia minha. Ontem os Ansar do Imam al-Mahdi alaihi salam, os Ansar do Caim da família de Muhammad, Alá, o Altíssimo e sua família.
Estou realmente animado para fazer parte disso. Tenha orgulho. Os melhores ansar na face da terra foram para os 4 cantos da terra, para protestar contra o falso papa e o falso papado e para dar boas novas do aparecimento do verdadeiro papa. Os crentes estavam na multidão diante do falso papa na Páscoa, o próprio dia destinado a comemorar a ressurreição de Jesus, Alaihi Salam, dos mortos. E eles deram boas novas da ascensão do ressuscitador. Eles levantaram as bandeiras de lealdade a Alaihi. As bandeiras de não há Deus, senão Deus, e Muhammad é o mensageiro de Deus. E Ali e os imames são as provas de Alaihi. E os Mahdis são as provas de Alaihi. E menos de 24 horas depois, um grande milagre. E sinal ocorreu. Um sinal não menos grandioso do que a terra engolindo Corá. A terra engoliu o falso papa. Ele foi morto apenas pelo sopro dos crentes entoando Libeik Yabos Tzadik. Pois o título de papa não é um título comum. O título de papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vice-regente e sucessor de Jesus Cristo. O papa, que se sentava no Vaticano, afirmava ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus, o herdeiro de Jesus, o sucessor de Jesus e a voz divinamente nomeada de Jesus. Mas tudo isso é uma mentira. Jesus, Alaihi Salam, nomeou seu sucessor em sua vida e ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando disse: "E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." Então Jesus, Alaihi Salam, nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele também nomeou o último, o Consolador. Ele disse: "Portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. E nunca houve um homem na história que reivindicou ser esse Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah. Que a paz esteja com você. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou filho dos muçulmanos através de meu pai e filho dos cristãos e dos judeus através de minha mãe. Eu sou filho do Oriente através de meu pai e filho do Ocidente através de minha mãe. Eu sou como Zulkarnain, com um chifre no leste e um no oeste, e sou o herdeiro de tudo o que está entre eles. Eu sou mais conhecedor do que qualquer falso papa, e fui nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse: "Ele verá sua descendência, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão." De acordo com vocês, Jesus, Alaihi Salam, não teve descendência, e seus dias foram interrompidos. Mas eu sou esse servo. Eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Eu sou também o servo justo mencionado por Jesus quando ele disse: "Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes alimento no tempo devido? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos Alaihi Salam. Paulo é falso e os desviou do caminho. A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi posto de lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Que Deus seja testemunha de que eu proclamei." Então, galera, interessante, ele aí faz uma confusão muito grande da palavra de Deus. Na realidade, eles não creem na Bíblia, no que está escrito na Bíblia. Ele fala que o Consolador, que é o Espírito Santo, é um profeta
E ele também fala que Paulo é falso, o apóstolo Paulo, que os ensinamentos do apóstolo Paulo é falso, e que ele é o mensageiro de Cristo, ele que é o consolador, né, que Jesus Cristo mandava dos céus. Isso aí é um tipo de blasfêmia dizer que é o próprio Espírito Santo. É cada loucura que aparece hoje em dia que a gente não sabe nem o que falar. Santo Deus de misericórdia. Abdullah Hassan, o Mahdi, já fez muitos milagres e prodígios e está captando muitos adeptos pelo mundo afora. Outros acreditam que ele seja o Al-Masih ad-Dajjal, o Messias enganador, também conhecido simplesmente como Dajjal. É uma figura maligna na escatologia islâmica que finge ser o Messias prometido e mais tarde afirma ser Deus, aparecendo antes do dia do juízo. De acordo com a narrativa escatológica islâmica, o Dajjal não é mencionado no Alcorão, mas é recomendado no descrito de Hadith, correspondendo ao anticristo no cristianismo. Disse que o Dajjal surge no Oriente. Ele imitará os milagres realizados por Jesus, como curar os doentes e ressuscitar os mortos. E ele enganará muitas pessoas. Galera, é interessante, eu sei que muita gente tem curiosidades e muitos até pavor de saber sobre o falso profeta e o anticristo. Todo mundo agora está dizendo que já está próximo à volta de Jesus. Primeiramente, vamos ver o que o próprio Filho de Deus profetizou quando ainda estava aqui na terra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já aconteceu no passado e está acontecendo. Muitos falsos cristos aparecendo em toda parte. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são um princípio de dores. Esse princípio de dores há muito tempo está acontecendo: terremotos, peste, guerra, fome. Isso aqui é um cumprimento da profecia. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e serem odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essas coisas também nós podemos ver: apostasia, falsos mestres e profetas malditos, vendedores da fé e coisas semelhantes. Muita gente esfriando por causa de pregadores que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, apenas na ganância. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esta é uma parte muito valiosa da profecia. O evangelho do Senhor tem que ser pregado em todo o mundo, e isso ainda não aconteceu. Tem países aí que não se deixam entrar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo dará um jeito, com certeza, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Isso também está acontecendo. Muitos prodígios aí, pessoas curando, expulsando demônio, tudo em nome de Cristo, mas isso aqui é profecia. Usam o nome de Jesus, mas não servem a ele. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Não adianta querer profetizar a vinda de Jesus. Ele mesmo disse que somente o Pai sabe o dia. O resto é apenas conjecturas e previsões. E quanto aos falsos cristos, que muitos acreditam nessas asneiras de tolos, o Senhor disse que sua vinda será vista em todo o mundo. Digo todas as coisas à luz da Bíblia, e eu creio no que ela diz, porque hoje o povo acredita naquilo que quer. Agora, quanto àqueles que são medrosos, aprendam a ser corajosos, pois os medrosos não herdarão o reino de Deus. Saiba você que tem temor sobre o fim, entre em comunhão. Se não é batizado, batize-se.
faça um concerto com Jesus, converta-se dos seus maus caminhos, e esse mesmo Jesus que virá te levará com ele para uma vida muito melhor do que essa. Que Deus abra o entendimento de todos para que vejam a verdade. Compartilhe esse vídeo, deixa teu gostei para que ele seja sugerido para outras pessoas, para que elas não sejam enganadas por tolices de homens. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos vocês. Orem a Deus por mim, preciso muito de orações. Falar essas coisas que eu falo me causam perseguições espirituais. Aquele que quiser me ajudar nas minhas necessidades, a chave Pix está na descrição. O canal Interessante está há 1 ano desmonetizado. Eu estou sobrevivendo da ajuda de vocês. Aquele que não quiser ajudar e debocha de mim, estarei orando pela tua vida. Toda ajuda que Deus preparar é bem-vinda, com ações de graças, pois é Deus quem toca o coração de cada um. Esses dias está ruim para eu dormir com tanta coisa na minha vida, mas Deus é mais do que isso, e essa tribulação vai passar em nome de Jesus. Que todos fiquem com a santa paz de Deus. Galera interessante, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui e assista mais vídeos aqui no teu canal preferido, o Canal Interessante. Tô indo nessa. Valeu! 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 Valeu!